Irmãos, este livro de Ruth é um livro belo, eu já tive o prazer de pregar nesse livro, eu gosto muito deste livro. Nós fizemos uma série de 4 mensagens ou 5 mensagens, não me lembro exatamente agora, neste livro todo aqui. Está disponível lá no canal do YouTube da igreja, o título é O Romance da Redenção. Então, se você tiver interesse de conhecer o livro, é só você assistir essas mensagens que você vai entender um pouco mais deste livro. O meu propósito hoje não é fazer aquilo que eu fiz na série de mensagens, não é um sermão dentro daquela série, não é isso, é diferente. Eu também não vou expor aqui o capítulo 1 todo de Ruth, eu já fiz isso em outra ocasião. Eu quero chamar a atenção de algo bem específico aqui, neste capítulo 1, que é o seguinte tema: em 2022, cuidado com a amargura. Então eu quero olhar com você como que Noemi ficou amarga, e como que isso fez mal para a vida dela, e como que só Deus foi capaz de tratar a amargura do coração de Noemi. Então a história toda é mais ampla, você deve conhecer, se você não conhece, encorajo você a ler, apenas 4 capítulos, você lê essa semana na sua casa, esse livro, mas eu quero que você foque comigo nesta noite, nessa parte específica do capítulo 1, que é essa parte envolvendo a amargura. Eu convido você então a olhar comigo a partir do verso 19, do capítulo 1 de Ruth. Então, ao contrário do que normalmente eu faço quando eu prego de uma perícope toda, hoje eu quero focar um tema dentro desta perícope e mostrar como que Noemi lidou com isso. Ruth, capítulo 1, verso 19 ao verso 22, diz assim: Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tens afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Vamos orar? Deus, descortine diante dos nossos olhos as tuas verdades, e acima de tudo, ó Deus, faça com que essas verdades entrem no nosso coração. Trate, ó Deus, com a amargura que porventura o teu povo possa ter, e nos ensine, ó Deus, a ver que o Senhor disciplina, mas o Senhor manifesta a graça, e que os nossos olhos possam estar fixados na graça que o Senhor atua restaurando as nossas vidas. Pedimos tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, já reparou que à medida que o tempo passa, à medida que nós vamos ganhando um pouco mais de experiência na vida, à medida que nós vamos acumulando um pouco mais de tempo de vida e a idade vai chegando sobre nós, à medida que essas coisas vão acontecendo, muitas vezes o sorriso do nosso rosto vai ficando cada vez mais raro de aparecer. Muitas vezes os nossos olhos não brilham mais como brilhavam outrora. Muitas vezes aquela alegria de criança, adolescente, jovem, de repente aquilo vai sendo algo raro de aparecer. Por que isso? Há diversas razões, sem sombra de dúvida. Uma delas é a própria maturidade. Às vezes a alegria de outrora era muito efêmera mesmo. Mas eu também suspeito que muito disso é porque nós vamos perdendo o encanto da vida. E por causa das feridas que este mundo quebrado, esse mundo afetado pelo pecado, as feridas que este mundo causa, as cicatrizes que vão ficando no decorrer da história, facilmente faz com que o nosso coração vai sendo tomado de tristeza e mais tristeza. E muitas vezes essas tristezas vão se transformando em amarguras. Em vez de nós nos alegrarmos, nós passamos então a viver atolados nos erros do passado ou nas consequências desses erros. Noemi é um personagem assim.
E eu quero então que você possa aprender a partir da história de Noemi, a partir daquilo que Deus vai fazer com a história de Noemi, que nós precisamos tomar cuidado com a amargura. A Escritura condena muito esse pecado. A Escritura mostra para nós que a raiz de amargura vai gerar inúmeras consequências. Ingratidão, blasfêmia muitas vezes, vai fazer com que nós nos tornamos pessoas azedas na vida. E é isso que se tornou Noemi. Olha comigo a expressão que Noemi usa ao se definir. Olha o verso 20. Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Ela está fazendo um jogo de palavras aqui. Ela era chamada, foi nomeada de Noemi. Mas agora na vida ela está dizendo: não me chame mais de Noemi. Noemi significa ditosa, alegre, festiva. Ela diz: não dá para chamar. Me chamem de Mara. Mara significa amargurada. Amarga. Para o povo de Israel, Mara é um nome ligado a um lugar em que o povo tinha peregrinado durante um tempo, e o povo com muita sede quis beber água, e achou um lugar de beber água. Mas de repente as águas eram amargas. E aí eles dão o nome daquele lugar de Mara, porque as águas eram amargas. Noemi conhece essa história. E Noemi, quando quer ser chamada de Mara, ela quer ser chamada de alguém amarga mesmo pela vida. E o que é que nós podemos aprender então? Precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos amargos, mesmo que a vida nos golpeie de muitas formas. Essa mulher que não quer ser conhecida como alegre, como ditosa, mas sim como amargurada, é uma mulher que a vida bateu de muitas formas. Antes de facilmente você a condená-la, antes de facilmente você dizer essa mulher é azeda por personalidade, você precisa entender que esta mulher, a vida golpeou de várias formas. Você sabe que quando ela usa essa expressão, ela está remetendo a uma história de vida dela que aconteceu envolvendo algumas tragédias. Uma delas é que essa mulher passou por uma grande crise econômica no tempo dela. No tempo dela houve fome em Israel. Não tinha colheita. O povo semeava e não colhia. Pensa, lidar com a dificuldade financeira. Isso aconteceu com essa mulher e com a sua família. Essa mulher foi viver em terra distante, em Moabe. E é tudo errado essa história aqui. Por isso que eu disse, leia o capítulo 1, assista a série de mensagens, que eu não vou aqui focar em como tudo isso aconteceu na vida dela. Eu só quero que você veja os golpes vindo sobre a vida de Noemi. Muitos deles consequência dos atos dela mesmo. Ela não é uma inocente. Ela tomou decisões erradas no meio das crises, é verdade. Mas ela foi golpeada. Lá em Moabe ela fica viúva. O esposo dela morre. Ela não tem um companheiro mais para conviver, para dividir a vida. Os filhos dela, ela tem 2 filhos. Os filhos casam com mulheres daquela terra, e aí os filhos morrem também. Então esta mulher é uma mulher viúva, em uma terra estrangeira, e também sem os seus 2 filhos. Esta é uma mulher que tem dores profundas na alma, na vida. Naturalmente que o sofrimento que vem sobre o povo vem das mais diferentes formas. Mas sem sombra de dúvida, essa área de tocar em parentes, em familiares, é a área que machuca muito. E essa mulher, então, é alguém desta forma. Alguém que tem crise econômica, alguém que viveu crise familiar, alguém que está sem grandes esperanças para viver. Já não é nova, já não tem perspectiva de ter outros filhos, já não dá para casar, já não tem mais perspectiva de futuro humano, dizendo. E ela então se tornou alguém amargurada. Irmãos, muitas vezes nós iniciamos nos anos, nessas viradas de ano, com visão muito empolgada de que mudou o ano, vai mudar tudo na nossa vida. Não vai mudar coisa nenhuma. Não existe magia no dia 31 para o dia 1º. A não ser que você mude os seus comportamentos, se Deus dá graça para isso. Aí novas coisas podem acontecer. Mas só a mudança de ano não muda as coisas sobre nós. Mas
nessa perspectiva de começar um ano, ciente de que o ano não traz mudanças significativas por si só, nós continuamos sujeitos a sermos golpeados pela vida. Nós continuamos sujeitos neste mundo, antes de Jesus voltar, a sofrermos decepções, ilusões, a termos o coração partido, a ficarmos doentes, a perder familiares, a passar por crises. Nós ficamos sujeitos a tudo isso. Nós ficamos sujeitos à pandemia, a novas pandemias, nós ficamos sujeitos a qualquer coisa debaixo do sol. E a vida não é fácil. Leia Eclesiastes e você verá isso. Eclesiastes mostra, por isso que é considerado um livro muito mal-humorado, porque ele mostra para nós que a vida debaixo do sol é dura para ser vivida. Por causa de uma coisa, porque em Gênesis 3, houve o pecado que entrou na humanidade. Desde Gênesis 3 até Apocalipse 21, o que você encontra é um mundo em rebelião, um mundo que sofre, dores acontecem, imprevistos vêm sobre nós. E a pergunta é como nós vamos reagir quando a vida nos golpear? Como nós vamos reagir? Quem nós nos tornaremos diante das frustrações da vida? Talvez todos aqui, se não todos, boa parte aqui, já foi golpeado em algumas coisas da vida. E a minha pergunta é, como que o nosso coração ficará? Esta é a questão maior. Se nós ficaremos amargurados, ou se nós iremos ver Deus agir com a sua graça, com a sua provisão, mesmo nos momentos difíceis da história. Então a primeira lição é que precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos amargos, mesmo que a vida nos golpeie de muitas formas. Noemi está amarga. Ela está dizendo isso, me chamem de Mara, de amarga. Eu estou amargurada. A vida golpeou. Nós não podemos aqui jogar mais fardo sobre ela. Mas nós podemos ver que a amargura não é a solução para as aflições. Se ficar amargo não vai melhorar o seu quadro, não vai melhorar a sua vida, não vai restaurar as coisas. A amargura e murmuração não resolve. Ao contrário, vai aumentar ainda mais a sua dor. E a segunda lição que eu quero que você olhe então, é que a amargura nos faz até reconhecer o juízo, mas nos cega para ver a graça de Deus trabalhando em nosso favor. Por que não é bom viver amargurado? Por que não é bom viver a vida dando uma de coitadinho, reclamando sempre? Porque não dá resultado. Ao contrário, nos cega para ver a graça de Deus. Olha como que Noemi está cega para ver as coisas boas na vida dela. Olha aí comigo. Noemi reconhece que é Deus quem governa os acontecimentos da vida dela. Ela tem esse reconhecimento. Olha lá comigo o versículo de número 19. Ó. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Vamos ver agora. Porém ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Vamos ver agora. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Percebe? Ela está amargurada. O fato dela estar amargurada não faz com que ela olhe para os feitos e reconheça alguns feitos de forma correta. Deus é quem governa. Ela diz o Todo-Poderoso. Ela não atribui os acontecimentos na vida dela ao acaso, aos astros celestes. Não. Ela sabe que Deus é soberano, é o Todo-Poderoso, mas ela está olhando para esse agir do Todo-Poderoso, vendo só o juízo, e não vendo a graça de Deus no meio do juízo. Há pessoas assim, nós somos reformados, nós temos uma base teológica muito firme para passarmos pelo sofrimento da vida. Nós sabemos que Deus é soberano sobre todos os acontecimentos, mas muitas vezes nós vemos essa soberania de Deus como se fosse um Deus carrancudo que só quer nos punir, e nós perdemos de ver a graça de Deus no meio da dor. É isso que está acontecendo com Noemi. Noemi está vendo a soberania, está vendo o juízo,
Mas ela não está vendo o quê? A graça. Por que ela não está vendo graça? Porque ela está amargurada. Ser o Deus Todo-Poderoso que está fazendo isso é fato, é verdade, é Deus mesmo que está fazendo isso. Mas reconhecer a soberania de Deus não necessariamente faz com que eu e você, de forma automática, tornemos o nosso coração sem ser amargos. Às vezes nós declaramos que Deus é soberano, mas nós estamos como Noemi, achando que Deus está exagerando na dose. Olha, alguns itens que Noemi ainda fala desse reconhecimento do juízo de Deus. Olha o verso 21. Ditosa eu parti. Vamos ler agora? Porém, pobre. Percebe? Ela diz, o Senhor me fez voltar pobre. Mas a ênfase dela está na forma como o Senhor fez ela voltar pobre. Ela diz, quando eu saí dessa terra, e isso tinha mais de 10 anos, ela diz, eu era feliz. E Deus me fez voltar. Mas ela não para aí. Ela qualifica, dizendo, pobre. Ela está amargurada. Olha o versículo de número 21 ainda. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que me chameis Noemi? Visto, vamos ler agora. Contra mim. O Senhor se manifestou contra mim. Vamos ler agora? Me tens afligido. Pergunte para Noemi por que é que ela perdeu o esposo, perdeu filhos. Ela diz, porque Deus é soberano. Mas pergunte para ela como que ela está diante dessa soberania de Deus sobre a vida dela. Amargurada. Olha mais. Olha comigo como que Noemi lidou com as suas noras. Certa feita, quando ela resolveu voltar, as noras queriam voltar com ela. As duas, Ruth e Orfa. Mas olha a fala de Noemi para Orfa. Olha o versículo 11. Vamos ler. Porém Noemi disse, voltai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora. Vamos ler agora? Ainda? Tivesse marido ou houvesse filhos, ela está dizendo, não venha comigo, não tem esperança em mim, não tem esperança em estar do meu lado, mas ela está voltando para a terra onde Deus está abençoando, mas ela não está vendo isso, ela está vendo só as aflições. Olha o versículo 13, esperar-o-eis até que viesse a ser grande, absteve-os-eis de tomardes maridos. Vamos ver agora? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então Noemi está longe de Israel, está longe de Belém, mas ela sabe quem está governando os eventos em Moabe. Ela sabe que é Deus. Tudo isso Jó soube também, e Jó louvou a Deus no meio do sofrimento. Noemi não. Noemi está amarga por causa da soberania de Deus e por causa do juízo de Deus. Ela está dizendo, olha, eu fiz besteira na vida, e Deus agora resolveu descarregar sobre mim as mãos. Mas ela não está arrependida no sentido de estar totalmente quebrantada, ela está amargurada. Olha agora então como que Noemi não vê a graça de Deus agindo. Quando você olha para essa história, no finalzinho aí do versículo 19 ao versículo 22, irmãos, aqui na verdade a sorte de Noemi, a sorte entre aspas, porque não existe sorte, mas sorte é a expressão usada na Escritura para esse governo de Deus, já tinha mudado sobre Noemi. As páginas da vida de Noemi estavam agora caminhando para uma grande alegria, mas ela não estava vendo isso. Olha o que ela não estava vendo. Noemi não estava vendo que ela estava de volta à terra prometida. Olha de novo o verso 11. Então ambas aqui, Noemi e Ruth, se foram, até que chegaram a Belém. Irmãos, elas chegaram em Belém. Moabe era uma terra amaldiçoada.
Os moabitas no passado tinham feito coisas terríveis. E os moabitas eram símbolo de maldição. Agora elas saíram daquele lugar e elas estão em Belém, na casa do pão. Isso aqui é uma grande agir de Deus para alguém que estava há mais de 10 anos longe da terra prometida, longe das coisas do Senhor. Aqui parece um pouco a história do filho pródigo do Novo Testamento, que saiu, viveu dissolutamente e voltou para casa. E quando ele volta com expectativa, mesmo que seja para ser funcionário do pai. Ele está dizendo, tomara que seja tratado como um servo, é melhor do que viver lá. Mas esse não é o sentimento de Noemi. Ela está chegando em Belém, e ela só vê que ela está amargurada. Ela não deixou para trás as dores do passado. Ela está carregando as dores dentro de Belém. Mas olha mais. Olha que Noemi não percebeu que foi Deus quem estava trazendo para Belém, para a terra prometida. Isso era mais importante do que a condição em que ela estava. Olha o versículo de número 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Irmãos, o milagre aqui não é, a grande obra aqui, não importa a forma como fez voltar, o importante que ele fez, voltar. Mas ela não fala isso. Ela não está dando ênfase que Deus fez ela voltar. Ela está perdendo de vista a graça. E sabe como que ela voltou? Chegou a notícia lá em Moabe que Deus estava fazendo alguma coisa. Olha lá o versículo de número 6. Olha o versículo 6 deste capítulo. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Vamos ler? Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Olha o que aconteceu depois de tanto tempo, depois de tanta fome em Belém. Deus dá pão em Belém. Lembra que o livro de Ruth é um livro que acontece no Dias dos Juízes, o livro anterior. E o livro dos Juízes é um livro de ciclos. O povo desobedecia, Deus punia. Então o povo tinha desobedecido e Deus tinha trazido fome em Israel. E eles saíram por causa da fome. E agora Deus está dando pão de novo. Deus está dando comida de novo. Deus está sendo gracioso. Deus está agindo em Israel de novo. Deus está restaurando Israel de novo. É um ciclo de graça vindo sobre Israel de novo. E Deus faz com que Noemi ouve isso. Alguém leva esse recado para essa mulher que está sozinha, só com 2 noras estrangeiras. E ela volta. É para estar alegre, dizendo, que bom que eu pude voltar. Mesmo tendo vivido lá, mesmo tendo estado longe, mesmo tendo seguido um atalho, um caminho errado, tendo saído da terra prometida. Mas ela não vê nada disso. Ela vê a condição em que ela voltou. Irmãos, talvez muitas vezes Deus faz com que você volte para a presença dEle doente, porque é o meio que Ele usa para trazer você de volta. Lembra que ela disse, eu saí ditosa, mas ditosa ela foi viver longe. Não importa que ela esteja pobre, mas agora ela está dentro do ciclo da aliança. Ela está onde a palavra de Deus é pregada. E naqueles dias é diferente dos nossos. Nos nossos, hoje, não importa muito a região geográfica em que você vive. Nos dias de Ruth, de Noemi, não, tudo está envolvido com terra. O que Noemi e o seu esposo e os seus filhos fizeram foi sair da terra que Deus prometeu que seria do povo dele. E o que elas têm agora é a oportunidade de voltar para aquele lugar. Em Belém você sabe que anos depois vai nascer Jesus Cristo. Ela está de volta ao povo da aliança. Mas você viu essa mulher reconhecendo isso no capítulo 1? Por que ela não reconhece? Porque ela está amarga. Ela está amarga. A amargura faz com que nós olhemos para o juízo de Deus, mas esquecemos de ver graça no meio do juízo. Eu não tenho dúvida que foi juízo de Deus que veio sobre Noemi. Mas é graça de Deus também. Você precisa ver isso. Se você é filho de Deus, não olhe para as aflições apenas como aflições em si. O salmista diz, foi-me bom ter eu passado pelas aflições,
para que eu aprendesse os teus decretos. Mas quer outra coisa que a amargura fez com que Noemi não visse, não percebesse? O que Deus estava fazendo na vida de Ruth e na vida de Noemi através de Ruth. Olha o versículo de número... Quando você olha para essa história aqui, no versículo 19, você vê que então ambas se foram. Quem são essas ambas? Ruth e Noemi. Como que se dá isso? Quando Noemi resolveu voltar, as duas noras quiseram ir juntas. E falaram, nós vamos com você, nós amamos você, nós vamos junto. E aí Noemi começou a desencorajar, disse, não vá, não tem nada de bom para vocês lá, tem Deus lá, hein? Tem o povo da aliança lá, a história da redenção está lá, e ela está dizendo, não vá não tem nada de bom lá para vocês. Fique aqui com o Deus de vocês, com o povo de vocês. E Orfa fica mesmo. Mas Ruth não. Olha o versículo de número 15. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu voltas após a tua cunhada. Diz, porém, Ruth, vamos ler? Olha que declaração linda, vamos ler? Não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, o que bem me aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Essa é uma das declarações tão lindas que os noivos gostam de colocar até em convite de casamento. Mas não é de um noivo para uma noiva, é de uma nora para uma sogra. Mas o que é importante você entender aqui é que Ruth estava convertida ao Deus de Israel. Olha o versículo 16 de novo, olha o que ela diz, ó. O teu povo, lembra, era moabita, era uma amaldiçoada, era uma da descendência de Ló, que fez muita coisa errada o povo de Moabe. Ela diz, ó, o teu povo é o meu povo. Ela está dizendo, eu não sou mais moabita, o teu povo é o meu povo. Vamos ver agora? O teu Deus é o meu Deus. Irmãos, quem é o Deus de Noemi? Conhecido através da boca de Noemi, é o Todo-Poderoso, que governa todas as coisas. Mas olha a vida dessa mulher. Não tem marido, não tem filhos. Ruth perdeu o esposo, então. Mas Ruth está dizendo, ei, o teu Deus é o meu Deus. Eu quero o seu Deus, eu quero o seu povo. É para Noemi estar vendo assim, sabe de uma coisa? Eu voltei em Belém, o povo está dizendo, ei, Noemi, ela está dizendo, não me chame de Noemi, chama aí de Mara, sou amargurada. Ela está dizendo, ei gente, eu errei, fiz muita coisa errada. Mas deixa eu dizer uma coisa, olha o que Deus fez apesar dos meus erros. Olha a Ruth aqui, essa mulher moabita, essa mulher tinha a vida marcada para ser uma tragédia. Ela não poderia estar junto do povo da aliança. Mas Deus mudou o coração dessa mulher. Irmãos, ela não pode dizer, eu voltei pobre. Ela voltou com alguém transformado pelo Evangelho de Cristo. No Novo Testamento você encontra dizendo, quando há uma conversão, há festa no céu. Quando um pecador se arrepende, há regozijo no céu. Não importa tão terrível tenha sido a jornada de Noemi lá em Moabe. Ela tem um grande fruto que vai durar para a eternidade. Ela tem a conversão de Ruth. Mas ela está vendo isso? Não. Não está vendo isso. Ela tem a fidelidade de Ruth. Olha a lealdade dessa Ruth. Olha o versículo 17. Vamos ler? Onde quer? Vamos ler? Onde quer? Faça-me o Senhor o que bem aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, Noemi está ficando velha, Noemi não tem esposo, não tem filhos e não existe INSS, não existe pensão, não tem isso. Ela não tem uma regularidade social, não tem nada que possa prover para ela. Mas ela tem agora uma mulher que diz assim, olha,
eu vou com você até o fim. Só tem uma coisa que me separa de você. Não é a sua amargura, é Deus. É só se Deus me matar. Aí não tem jeito, aí você vai viver a sua vida. Mas fora isso, aonde você morreu, estou lá do seu lado. Aí estava dizendo, eu vou com você até o fim. Irmãos, ter alguém assim para caminhar na jornada da vida, não dá para viver. Eu voltei pobre. Depois dessa bela declaração, o que você esperava que Noemi dissesse para Ruth? Olha lá o versículo 18, melhor dizendo. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida aí com ela, deixou de insistir. A única coisa que ela disse, então tá, você quer vir, vem. Você vai dizer, não, porque ela é sogra, pastor. Não, não é por causa disso não, tá? Eu sei que vocês pensaram isso, está dizendo, ela está agindo como sogra. Não, não é isso não. Sogra é maravilha demais. Sogra é bênção demais. O que está acontecendo aqui é que ela está o quê? Amargurada. Eu fico imaginando Ruth depois disso. Se você fosse a Ruth, o que você diria? Sabe uma coisa, não vou não. Então, nem para agradecer, você serviu? Às vezes a gente faz isso, né? Porque conviver com gente amargurada é difícil mesmo. E vão as duas. E as pessoas então começam a dizer, ei, Noemi, Noemi. Ela diz, não, não tenho nada, eu estou pobre. E está lá a Ruth do lado dela. Ele está dizendo, eu saí daqui cheia de vida, e estou voltando, não tem nada comigo. E está a Ruth do lado dela. Eu não sei como você está entrando em 2022. Eu não sei o que golpeou você, quais foram os golpes de 2021. Talvez foram inúmeros, e não só de 2021. Talvez você é aquele que está apanhando há muito tempo da vida. E você até diz, Deus é soberano. Mas você não está vendo a graça de Deus no meio disso tudo. E a graça em tudo. Em tudo a graça de Deus. Olha que o povo percebeu que coisas boas estavam acontecendo com Noemi. Olha o capítulo 2. Olha o versículo 11. Olha Boaz conversando com Ruth. Respondeu Boaz e lhe disse, vamos ler? Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra. Depois da morte de teu marido, não é por causa do marido, não é para agradar o marido que ela fez isso para com a sogra, não. E como deixaste o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Quem está dizendo isso é Boaz. Chegou ao ouvido dele, as pessoas contaram. Noemi não disse isso. Noemi nunca contou isso. Noemi não externalizava isso, porque Noemi estava amargurada. Versículo 12. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Boaz vê em Ruth alguém convertida e vê em Ruth alguém leal à sua sogra. Coisas que Noemi não viu, porque Noemi estava amargurada. Minha pergunta é, o que você olha para a sua vida? Se você que tivesse que narrar a sua vida aqui hoje, você consegue ver a graça de Deus por detrás, até mesmo da providência que parece carrancuda de Deus? John Piper tem uma frase que ele diz assim, quando decidimos que Deus está contra nós, geralmente exageramos nossa falta de esperança. Tornamo-nos tão amargos que não enxergamos os raios de luz que surgem de trás das nuvens. Mesmo no nosso pecado, mesmo que o sofrimento nosso é consequência dos nossos pecados, se você é alguém que é filho de Deus, veja a graça de Deus raiando no meio das nuvens escuras que estão sobre você. Irmãos, alguém assim amargurado como Noemi estava, precisa de um resgatador. Precisa de alguém que possa mudar a sorte definitiva desta mulher. E o livro de Ruth apresenta o resgatador dessa história, que é Boaz. Boaz é um personagem que vai aparecer de forma inesperada. A ideia de resgatador é a ideia de que normalmente
se Ruth tivesse tido se Noemi tivesse tido outro filho e o filho estivesse vivo, este filho deveria então casar com Ruth. Mas Noemi não tem mais filhos. Não tem como essa lei do levirato ser bem aplicada. Mas de repente aparece um Boaz na história. E o Boaz vai resgatar essa história. Alguém que é chamado resgatador. A história é ampla, porque eles que acompanharam a série sabem de como que isso se dá. Boaz vai casar com Ruth. Olha lá o capítulo 4. Olha o capítulo 4. Boaz não era a pessoa primeira, não era o obrigado a fazer isso. Mas Boaz compra o direito de fazer isso. E Boaz resgata a história de Noemi. Olha lá o capítulo 14, olha o verso de número 14. Eu vou ler o versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela. O Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram, lembra das mulheres que diziam para Noemi, ei Noemi, ela dizia, me chamem de Mara. Agora as mulheres estão dizendo para Noemi, vamos ler? Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Ruth era melhor do que 7 filhos. Deus tirou 2, os 2 que ela tinha, mas deu alguém melhor do que 7 filhos. Essa mulher não está desamparada, não ficou desamparada. Versículo 16, vamos ler? Noemi tomou o menino e o pôs por regaço e entrou a cuidar dele. Aquelas que são avós sabem, né? A alegria de cuidar do neto. Essa mulher está vivendo isso. Olha o versículo 17. As vizinhas lhe deram o nome dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Você sabe que não foi a Noemi, foi a Ruth que deu filho. Mas estão tão interligados, que era como se fossem filhos de Noemi. Capítulo 1, aquela mulher amarga vai sorrir com o neném no colo. Porque um resgatador entrou na história. Um resgatador mudou a vida delas. E esse resgatador foi Boaz, que é uma personificação de Cristo. A história de Ruth aponta para Cristo, que é o grande resgatador da nossa vida. Num tempo em que o livro do Juízes diz que não tinha rei em Israel, a partir da descendência de Noemi, de certa forma, Deus trouxe um novo rei para Israel. O grande rei, Davi. Davi descende dessa genealogia. E de Davi descende Jesus Cristo. Percebe o que Deus fez com Noemi? A graça de Deus raiou depois de dias de trevas. As trevas foram consequências dos atos de Noemi. Não foi certo o que ela fez. O Todo-Poderoso pesou a mão, mas o Todo-Poderoso derramou graça. Não seja um amargurado na história. E se você é alguém amargurado nessa noite, volta-se para Cristo. Cristo poderia ser alguém amargurado porque ele sofreu e bebeu o cálice amargo da ira de Deus sobre ele. Mas ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Ele olha para os seus discípulos e ele ama os seus discípulos, amou até o fim, mesmo que os discípulos o abandonaram e ele ficou sozinho. Mas Deus os amou até o fim. Jesus pega o Pedro, que havia negado Jesus, e depois de ressurreto, Jesus aparece para Pedro, e Jesus comissiona Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Jesus não é um amargurado da história. Jesus pega um Tomé que duvidou que ele tinha ressuscitado, diz, toca aqui, encosta a mão. Jesus não é alguém amargurado, e você e eu não precisamos ser.
O Todo-Poderoso vai nos afligir muitas vezes. Algumas porque nós merecemos e é a disciplina dele. Outras é simplesmente resultado de um mundo quebrado pelo pecado. Mas em todo momento a graça vai raiar se você é filho de Deus. O problema da amargura é que você não vê a graça agindo. E ela está agindo. Todos estão vendo. Só Noemi que não estava vendo. Tomara que essa não seja a minha e a sua história. E se é até hoje, que seja diferente a partir de agora, por causa de Cristo Jesus, o nosso resgatador, que muda a nossa história.